Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ronald Chiu, sou assessor de investimentos. Eu estou aqui hoje com a Daiane Patrícia. Ela é uma amiga estudante de medicina aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido da UFESA e a gente estava conversando a respeito de investimentos, né? Ela está começando nessa área, ela me mandou várias dúvidas muito interessantes e aí na nossa conversa eu sugeri, convidei para a gente estar fazendo isso em um vídeo, ela me fazendo as perguntas e eu respondendo para que esse material também possa ajudar outras pessoas que têm as mesmas dúvidas que ela, está começando a investir e quer tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar a Dai se apresentar, falar um pouquinho, mas uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando é porque as dúvidas dela, apesar de parecerem dúvidas de iniciante, eram dúvidas muito bem elaboradas. Parecia de uma pessoa que realmente entendia, ou pesquisou bastante para perguntar aquilo. Poucas pessoas me perguntaram sobre isso que ela vai me perguntar aqui hoje. Então, eu disse, a gente precisa transformar esse conteúdo e compartilhar com o pessoal, que eu acho que vai ajudar muita gente que tem essas mesmas dúvidas que você, tá bom? Então, Dai, muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como o Ronald falou, meu nome é Daiane e eu sou estudante de medicina e a vida toda eu estudei, tipo, na verdade eu não estudei, eu guardava dinheiro para pagar as contas, mas descobri que tem uma possibilidade muito interessante de estar investindo e colocando dinheiro para trabalhar para mim. Então eu vi que se eu só trabalhar a vida toda, talvez eu não alcance tudo que eu desejo e também não vou conseguir chegar na aposentadoria sonhada, até porque a gente não tem muitas garantias de INSS durante agora. Então eu comecei a estudar um pouco, bem inicial mesmo, não comecei a investir ainda, mas eu queria já saber, porque uma das dúvidas que eu até trouxe para o Ronald foi essa, né? Por que é tão importante a gente começar a investir agora? Tipo assim, agora que eu ainda não formei, ainda não tenho muito dinheiro, mas por que é tão interessante começar agora? Então, essa é uma dúvida interessante, né? E principalmente para você, Dai, porque você escolheu uma carreira que as pessoas têm a imagem de que você vai ganhar muito dinheiro e vai ficar muito rica, né? Mas, na verdade, quando eu já atendo alguns clientes, são médicos, hoje, que investem comigo, e quando a gente vai colocar na ponta do lápis, a hora trabalhada deles não é tão alta assim. Tem outros profissionais que têm uma hora trabalhada até bem maior do que um médico. Então, dependendo muito, claro, da região, da especialidade, o que eu vejo na profissão de médico em específico é que vocês trabalham um volume de horas muito grande, muito acima da média das pessoas. E isso, com certeza, assim, compromete o seu tempo com a sua família, compromete até a questão do seu cuidado, né, com você mesma. Então, é uma carreira que é um sacerdócio, na verdade, né? Eu não considero nem uma carreira. Medicina é um sacerdócio mesmo. Você tem um bom salário no final do mês, mas você trabalha um volume de horas muito acima do que a maioria das pessoas. Então, é muito interessante você começar e pensar nisso agora, porque muitos médicos só vão se dar conta disso quando estão mais na frente. E aí, não é que seja ruim, mas eles poderiam ter aproveitado melhor o tempo, né? Então, eu vou abrir aqui um Instagram que eu criei justamente para estar compartilhando dicas na área na área financeira. E aí eu fiz uma postagem que é justamente sobre isso. Eu quero compartilhar aqui com você sobre essa importância do que você acabou de comentar. Quando você estiver vendo a minha tela, você pode me falar, tá certo? Tô vendo. Essa daqui, quem quiser e puder estar nos seguindo, é um canal recente, mas a ideia é ser uma coisa bem clean, bem direta, bem simples, mas que traga bastante informação para você. Então, por que faz diferença iniciar cedo? Então, olha só que interessante, foi a minha primeira postagem a respeito disso. Tá conseguindo ver no tamanho bom, da eu quero que Sim, aumente aqui tá o bom. tamanho. Tá bom, né? Então, Uhum. aqui, se você tiver 40 anos para frente, ou seja, você começou muito jovem, começou na sua adolescência, você, com um investimento mensal de R$ 360, em média, eu estou colocando uma rentabilidade
a gente pode explicar mais, com calma o que é uma rentabilidade, mas estou colocando uma rentabilidade estimada de 0,6%. É uma rentabilidade bem plausível, né? Claro que você vai ter que ter alguma carteira balanceada, alguns investimentos, não só em renda fixa, mas é bastante razoável. Então, você vê que o montante que você precisa aplicar todo mês para chegar ao seu primeiro milhão, ele não é tão alto. Mas com o passar do tempo, por exemplo, se você tiver 30 anos para frente, daqui para frente, você passa de R$ 360 para R$ 787, em média. Então, você já precisa praticamente o dobro de recursos, colocar todo mês, sendo que você só retirou aí da sua conta 10 anos. Se eu colocar 20 anos, esse valor de 700 e pouco salta para 1.873. Então, quanto mais tempo, exatamente, quanto mais tempo eu demoro para iniciar, menos eu vou me aproveitar do que a gente chama do poder dos juros compostos. Então, quanto antes você iniciar, melhor, mais fácil e mais você vai colher dos frutos dos juros compostos. Essa seria a principal razão, na minha opinião, de iniciar cedo, cedíssimo, ainda pré-adolescência, os primeiros 50, R$ 100, não importa o valor, o importante é você iniciar e você ir aprendendo ao longo do caminho. Próxima pergunta? Pode fazer, próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: para o objetivo que eu tenho de investir agora, é mais com o objetivo de criar uma reserva de emergência, que nesse momento eu não tenho dívidas, mas também não tenho nada investido, nada guardado, nem guardado. Então, eu queria saber o que é interessante para esse objetivo. Então, eu entendi, né? Assim, pode me corrigir se estiver errado, mas eu entendi que para o que eu quero, eu preciso de criar uma reserva de emergência e já pensar em um dinheiro para guardar. Por quê? Porque quando chega no final do nosso curso, né, a maioria das pessoas vão tentar residência. E a gente, às vezes, não pensa em todos os gastos que são associados a fazer residência, né? No meu caso, provavelmente eu vou ter que comprar passagem aérea para poder ir para a cidade, para fazer a prova de residência. Tem hotel, tem o gasto da prova, que não é uma prova barata de fazer. Então, todos esses gastos, eles dão um montante que pode, se eu não me programar, vai virar uma dívida. Eu vou ter que fazer uma dívida, fazer ter que guardar, vou ter que fazer um financiamento. É como se fosse um financiamento para poder pagar. Certo, então vamos lá. Duas coisas que você falou que são importantes, né? Reserva de emergência. Então vamos entender primeiro a questão da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela tem por objetivo evitar que qualquer contratempo na sua vida faça com que você precise resgatar um tipo de recurso que você não poderia, você vai ter um prejuízo por conta disso, ou recorrer a um tipo de crédito, pode ser bancário, financiamento, como você falou, várias opções de crédito, empréstimo pessoal, e você acabar tendo que pagar um juros muito alto para poder acessar aquele recurso. Isso se você tiver capacidade de pagamento, né? Porque não significa que você vai pedir um empréstimo que ele vai ser concedido a você. Então, o objetivo da reserva de emergência é lhe proteger. Por exemplo, sei lá, Ronald, digamos, aconteceu um imprevisto e eu vou precisar esse mês gastar 3 vezes mais do que eu gasto. Porque, sei lá, uma pessoa querida adoeceu, não tem dinheiro para comprar o remédio, eu preciso ajudar e só tem eu para ajudar, entendeu? Isso também pode ser considerado um tipo de emergência. Então, a reserva, ela serve para isso. Uma vez que você tira da sua reserva, você tem que priorizar a reposição dessa reserva, né? Esse é o básico para você começar a investir e possibilitar, é um degrau para você possibilitar investir em outras coisas. Agora, diferente da reserva de emergência, é esse seu objetivo da residência. Aí a minha primeira pergunta para você é: quanto tempo você acha que vai demorar para você começar a etapa da residência? 2 anos e meio. Talvez um pouquinho mais, mas vamos pensar em 2 anos e meio. Pronto. Então, você já fez quanto você tem em mente, mais ou menos, que você precisa ter de dinheiro, em média? Você já tem uma noção
Daqui a 2 anos e meio, Para estar tranquila, uns R$ 6.000. Para ficar pronto, tranquila. R$ 6.000. Certo. Então, para esse período, você pode ter mais de uma aplicação, não só uma aplicação ultraconservadora, porque isso é que a gente precisa avaliar. Qual é o período do meu objetivo? Então, as pessoas dizem, eu vou fazer uma reserva de emergência, mas meu objetivo é daqui a 5 anos. Então, se você tem 5 anos, você pode buscar investimentos que têm uma rentabilidade maior, um risco diferente, mas que em 5 anos você já possa ir colhendo os frutos, os primeiros frutos disso, né? Como você tem 2 anos e meio, você não precisa ficar em um tipo só de investimento. Aí, Ronald, eu não preciso da minha reserva de emergência, que eu não tenho essa reserva de emergência. Precisa. Mas a reserva de emergência, ela está muito mais relacionada ao seu padrão de vida, hoje, seus gastos mensais, do que ao seu objetivo, de 6.000. Entendeu? Então, por exemplo, Ronald, eu tenho um gasto mensal de R$ 1.000. E meu trabalho eu faço bico, então meu trabalho é esporádico, eu não tenho sempre aquele recurso. Como é que eu faço? Então, você pode separar, tipo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí a gente faz uma análise de perfil e os riscos. No seu caso, você também acredito que deve ter ajuda dos seus pais, né? Alguma coisa assim, para se manter em Mossoró. Então, a gente analisa tudo isso e determina quantos meses você precisa ter de uma reserva de emergência básica, entende? Mas não necessariamente essa reserva de emergência, ela tem que estar atrelada a esse seu objetivo futuro. São duas caixinhas, digamos, separadas. É claro que você pode utilizar parte da sua reserva de emergência para essa finalidade no futuro, mas não é algo que precisa ser tudo junto. Entendi. Ajudou a esclarecer um pouquinho? Entendi. Só uma dúvida, então. Pensando, acho que a primeira coisa que eu quero garantir no investimento é a inflação, o valor da inflação, né? Que é o mínimo. E aí depois pensar em rentabilidade e também, na verdade, as duas prioridades é liquidez e assegurar da inflação. A questão da rentabilidade, eu posso deixar como eu prefiro ter uma menor rentabilidade e garantir inflação e liquidez. Certo. Então, quais seriam as opções interessantes nesse caso? Vamos lá. O conceito de inflação é um conceito de quanto as coisas vão tendendo a ficar mais caras, né? Então, por exemplo, antigamente, não sei se você é dessa época, mas antigamente a gente comprava um chiclete Big 5 centavos, né? Era uma coisa assim, quando a gente era criança. Hoje é 25 centavos, 30, 50 centavos, depende do local. Antigamente a gente comprava 10 pãezinhos por R$ 1, né? Você que é de Minas, deve ter pãozinho de queijo maravilhoso antigamente. Hoje em dia você compra um pão de queijo R$ 2, R$ 3, né? Alguma coisa assim. Então, é para você manter o seu poder de compra. O principal índice de inflação que a gente mede no nosso país é o IPCA, né? Ele é um índice feito pelo assim, uma cesta de produtos que o consumidor utiliza. Só que esse índice, ele é muito bom, principalmente para investimentos no geral. Mas no seu caso em específico, você tem que atentar muito qual é a sua inflação real. Por quê? Por exemplo, pode ser que para você a inflação de, sei lá, X, mas para você não teve nada de inflação, porque nenhum dos seus gastos, nada do que você consome praticamente alterou de preço. Ou se alterou, por exemplo, foi só o que você gasta no supermercado, que antes era R$ 500, passou a ser 550 e o resto das suas contas todas permaneceram o mesmo valor. Então, por exemplo, de um orçamento de R$ 1.000, R$ 50 vai representar 5%. Então, essa foi a sua inflação, digamos assim, do real. Então, isso você tem que levar em consideração. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica tão bitolado na inflação, no índice geral de inflação, mas às vezes o nosso poder de compra não está sendo correspondido com a realidade, porque nem sempre o que gera de inflação do índice vai ser o que você vai sentir no bolso. Isso depende muito da sua região, o que você consome, quais são os seus maiores gastos, quais são as suas maiores despesas.
Não sei se está ficando muito complicado, se está Eu dando para entendi. entender. Então, assim, Ronald, eu quero ter um investimento que vem da inflação. A gente vai falar, quero mostrar algumas coisas para você, mas eu quero que você tenha em mente o seguinte, por exemplo, você tendo dinheiro em conta e com liquidez e segurança, aí, eu vou comprar uma passagem. Se aparecer uma promoção e a passagem está 20% mais barato do que você vinha precisando ao longo do ano, você tendo dinheiro disponível ali, você vai lá e compra e você ganha 20%. Aí a gente às vezes fica preocupado em tipo tá numa rentabilidade que vai render inflação mais X, só que correndo determinados riscos ou não tão líquidos, e aí a gente perde a oportunidade dos 20%, entendeu? Entendi. Então, por Eu exemplo, tenho hoje dinheiro, mas ele tá preso, né? isso. Então, hoje, por exemplo, o pessoal está muito chateado com a Selic, porque a Selic está 2,25 na gravação desse vídeo, mas provavelmente vai para 2% ao ano. É um valor muito baixo, né? É um valor assim irrisório. Mas o que as pessoas às vezes esquecem é que o fato de ela ter esse valor, às vezes aquilo que ela vai comprar, se ela souber fazer uma boa compra, ela vai ter um ganho muito expressivo. Porque quando você divide, geralmente tem várias taxas, juros embutidos, né? Nesse tipo de parcelamento de compra. Então, só o fato de você ter o dinheiro ali para você disponível, às vezes vale mais a pena do que você buscar certos tipos de investimento, entendeu? Entendi. Não sei se ajudou a esclarecer. Às vezes o dinheiro e a sua negociação vai lhe dar uma rentabilidade em forma de desconto muito maior Uhum. do que a rentabilidade de um investimento. Mas eu vou explicar um pouquinho para você sobre os títulos que você me pediu, que são relacionados à inflação, certo? Eu estou aqui no site do Tesouro Direto, e aí a primeira coisa, assim, para esclarecer para você e para o pessoal que está assistindo, é que o Tesouro Direto, ele não é um investimento. O Tesouro Direto é o nome da plataforma que negocia os títulos do governo. Uhum. Então, as pessoas confundem, dizem, eu vou investir no Tesouro Direto. Não tem como investir no Tesouro Direto. Você investe através do Tesouro Direto para comprar títulos, né? E o pessoal também tem muito esse mito da renda fixa. O que é renda fixa, afinal? Renda fixa não é um ganho fixo, porque o nome às vezes parece, né? Renda fixa parece que é um É. ganho fixo. Mas renda fixa é um sistema, é um mecanismo, na verdade, que faz com que uma pessoa que tem sobra, que a gente chama de superavitário, ou seja, a pessoa que tem dinheiro sobrando, ela paga as contas e sobra dinheiro no final do mês, ela possa emprestar para o deficitário, ou aquele que precisa de crédito, aquele que precisa de dinheiro. Esse deficitário pode ser um banco, um governo, uma empresa. Então, esse sistema de empréstimo de um para o outro se chama renda fixa. É isso que é renda fixa. O que determina se algo é renda fixa ou renda variável? Que a renda fixa, você tem, no momento que você compra, pré-determinado como você vai ganhar dinheiro. Na renda variável, não necessariamente. Mas não significa que a renda fixa não varie. Por exemplo, ano passado, poucas pessoas sabem disso, mas ano passado, os títulos do governo, que a gente chama vou mostrar aqui para vocês, IPCA, eles renderam mais do que a Bolsa, do que a valorização da Bolsa de 2019. Eles tiveram uma valorização de 55%. Então, as pessoas não sabem disso, porque elas não entendem como é o funcionamento da renda fixa. Elas acham que é uma coisa só ali você contrata e recebe ali e acabou. Mas você pode ganhar também com a volatilidade da renda fixa. Ela é fixa, mas ela varia. Deixa eu só entender. É a questão da cota, né? É como se quando você compra um título, é como se você comprasse uma cota. Na Aí verdade, esse valor que variou, deixa eu entender. eu vou mostrar para você sobre os preços. Mas, na verdade, a cota é porque, para facilitar para as pessoas, o governo ele acabou transformando frações do título. Porque um título todo, eu vou mostrar para você aqui. Você consegue ver minha tela, né? Uhum.
Por exemplo, um título todo, você consegue ver esse que eu estou destacando? Aham, 10 Pronto. mil. Isso. Um título todo do Tesouro Selic, hoje, 2025, ele custa 10.658,35. Então, para você comprar um título, você precisaria aplicar esse valor, 10.651,35. Só que muitas pessoas não têm esse dinheiro. Então, para facilitar para a população, para popularizar esse tipo de investimento, o que se criou? Um fragmento, né? Uma cota, digamos assim. Mas é um fragmento, é uma proporção. Então, você compra 0,01% do título, que é 1%, né? 1% desse título vai dar 106,51. Então, a partir de 106,51, você consegue investir nesse título específico, que é um valor, entendeu? Então, Uhum. é assim que funciona. Mas o valor do título, ele sempre está aqui, ó. O valor do título a gente chama de preço unitário. Quem mexe mais no mercado e tal, a gente já chama de PU. Então, toda vez que você ouve falar de PU, cálculo do PU do título, PU do título é preço unitário. Ele só, Entendi. é jargão do mercado, todo mundo chama de PU. E aí, para também facilitar, eles renomearam, né, os títulos para ficar mais fácil. Então, o Tesouro Selic, você sabe que você está emprestando dinheiro para o governo e esse Uhum. empréstimo ele vai lhe entregar como garantia, a gente chama de lastro, ele vai lhe entregar como lastro um título atrelado à Selic. A taxa Selic é a taxa básica da economia, né? É a taxa mãe, digamos assim. Então, quando você vê Tesouro Selic, você já sabe que o seu título ele vai receber o valor da Selic. E aí é interessante você saber que se a Selic hoje é 2,25, você vai receber 2,25 diário. Então ele vai ter uma conta lá que ele vai pegar esse 2,25, vai dividir de forma a dividir juros compostos para 252 dias úteis e você vai receber aquela fração no dia proporcional aos 2,25 ao ano. Mas sua remuneração é diária. Todo dia pinga lá a sua remuneração, digamos assim. Hum. Certo? Então, aí amanhã a Selic muda para 6%. O que acontece? Eu vou receber 2,25 ou vou receber 6? Você vai receber 6. Só que Naquele dia. 6 dividido por 252 dias úteis, você vai receber aquela fração referente a 6% ao ano. Então, toda a movimentação da Selic eu vou ganhar conforme a movimentação? Exatamente. Você vai ganhar Uhum. conforme a movimentação. É isso que a gente chama de títulos pós-fixados, Uhum. certo? Certo. Então, os pós-fixados, eles são títulos que eles vão seguir alguma coisa, que eles vão Uhum. variar de acordo com alguma coisa. Então, aqui da Selic, ele é pós-fixado por conta disso, porque ele vai seguir a taxa. Ou seja, quando é o melhor momento para você investir na Selic, tirando a questão do fundo de emergência, que a gente sempre aconselha você colocar na Selic. Quando você acha, tem a noção de mercado de que a taxa de juros está muito baixa e ela tende agora a subir. Uhum. Então, é bom, porque com ela subindo, o seu ganho também vai subir. E a taxa de juros tende a subir, né? Agora. Então, existe muitas. Eu tô rindo porque, assim, é uma discussão e é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá todo mundo, os melhores especialistas do mundo, Querendo tentando, saber disso. querendo saber disso. Muitos acreditam que vai permanecer baixa durante um tempo, depois pode voltar a subir. Ou o que você pode levar em consideração, claro, assim, não como decisão final para o seu investimento, mas que você pode levar em consideração para dar uma olhada, dar um note, quais são as expectativas. Você pode sempre vir aqui no Google e colocar assim, relatório Focus, Banco Central, certo? No Uhum. relatório Focus do Banco Central, ele sempre vai mostrar para você quais são as expectativas, quais são as previsões para Uhum. lá para frente. Então, aqui é do dia 17/7, né? Relatório de mercado. Data de publicação dia 20. Então,
Se a gente for abrir aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Para você ver. Você está conseguindo ver minha tela do relatório? Muito pequenininha a letra. Vou aumentar aqui. Tá dando pra ver. Pronto. Tá vendo agora? Uhum. Pode diminuir um pouquinho, se quiser. Tá. Aqui. Então, a expectativa não é o que vai acontecer, é o que os analistas que geraram um relatório, eles pegam várias variáveis, vários dados, e eles elaboram um relatório de expectativas em relação ao que vai acontecer. Você pode concordar ou discordar, e aí seus investimentos vão variar de acordo com se você acredita nisso daqui ou não. Então, aqui, ó, meta da taxa Selic para o fim do período, tá vendo aqui, ó? Eu acho que vou até escrever aqui, ó, para ficar melhor. Tá vendo aqui? A meta. A gente tá aqui, ó, 2,25, né? Há uma semana essa meta caiu para 2, ou seja, a expectativa é que saia de 2,25 e vá para 2% em 2020, no ano 2020. Em 2021, qual a expectativa até agora? A expectativa é que fique em 3%. Em 2022, qual a expectativa que eles têm? Que vá para 5%. Em 2023, a expectativa deles é que vai para 6%. Que Tá era vendo? o ótimo, né? Eu tinha visto um relatório mais passado, dos anos passados, a Selic era tipo 9%, depois foi caindo. Já foi 14%. Eu lembro que quando eu trabalhei na administradora de consórcio, era 14% a Selic. Era um negócio assim, Muito bem... alto. Já trabalhei nessa época. Foi a primeira vez que eu li sobre uma tese de doutorado sobre economia, a Selic era 14. Depois caiu para 7, depois voltou a subir. Acontece isso mesmo. Então, aqui você tem expectativa também de inflação, ó, IPCA, tá vendo? Você tem expectativa para esse ano, que era 1,61 há 4 semanas atrás. Há uma semana atrás está 1,72 e hoje a expectativa está em 72, permaneceu. Para o ano que vem, a expectativa deles é 3%. Para 2022, 3,5%. E para 2023, 3,25%. Então, você já tem aqui um norte, pelo menos, para ver o que os analistas do relatório de Focus tá pensando a respeito Então, na prática, Ronald, a IPCA é interessante se eu for fazer investimento a longo prazo. Eu reparei que todos os títulos que tem de IPCA é mais a longo prazo. Eu acho que o último que tem é de 2026. Certo. Então, o que vale a pena mesmo é se for a longo prazo, né? Então, é uma resposta de $1 milhão também. Ai, não, né? Sim. Porque assim, por exemplo, vou te explicar o porquê. Eu vou atender um cliente mês passado. E aí, esse cliente estava mais ou menos procurando algo como você está procurando, que ganhasse da inflação. E aqui o IPCA, ó, esse daqui é o Tesouro IPCA, tá vendo? Para quem não sabe, o que é o Tesouro IPCA? É o que a gente chama de título híbrido, porque ele tem uma taxa fixa e ele tem uma taxa atrelada. Qual é a taxa atrelada? É IPCA. Então, se o IPCA sobe, por exemplo, aconteceu um problema, a inflação explodiu e a inflação deu 10%. Você vai ganhar 10% mais a taxa fixa que você contratou. Então, aí deu deflação, aí a deflação caiu. Você vai pegar, sei lá, 0% mais a taxa que você contratou. Então, ele tem um que ele segue e outro que você ganha fixo, né? Independente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem IPCA mais 3,63. Então, mês passado, deu um estresse por conta de questão de governo e tudo mais. E aí eu vou explicar, basicamente, claro que não com profundidade, não dá tempo, mas explicar basicamente por que notícias políticas, estresses, eles influenciam na taxa. Uhum. Aí estava mais ou menos 4,30, 4,40. E eu achei que estava exagerado. Ronald, como é que você sabe que está exagerado? Eu já estou analisando isso há muito tempo. Então, eu estava olhando as curvas e estava achando que a tendência era diminuir e que esse estresse pontual não ia
causar uma grande interferência em todo o futuro da economia. Podia causar, mas, na minha opinião, não ia causar. Eu achava que essa taxa estava exagerada, estava pagando muito, 4 e pouco. Então, a gente comprou esse título, 4,30, 4 e pouco. E hoje, nessa taxa de 3,63, a gente estava dando uma olhada, ele já teve mais de 10% de retorno em um mês. Em um único mês. E eu vou explicar a você por quê que você calcula isso, né? Aqui, como é que funciona o título? Só para explicar. O título ele funciona da seguinte maneira. Se você esperar até a data do vencimento, você vai receber exatamente o que você contratou, o IPCA, mais a taxa. Porém, se você vender antes, porque o Tesouro ele garante liquidez de recompra, ou seja, ele garante que você pode vender para ele de volta a qualquer momento esse título, você vai estar sujeito ao que a gente chama de marcação a mercado. Ronald, o que é isso, marcação a mercado? Imagine que você compra um carro hoje. Qual é o carro dos seus sonhos? Diga aí. Não tenho muita... Quer um carro não, então... Não, Um iPhone. Um iPhone daria certo? Pode ser o iPhone. Pronto, qual é o iPhone dos seus sonhos? Diga aí. Não, também não tenho muito. Você não tem o sonho, ela não tem sonhos, é uma pessoa sem... Eu Vamos não voltar tenho para o sonho carro. de compra, assim, eu não sou uma pessoa consumista. Ah, tá bom, entendi. Então, vamos lá, você tem um carro, por exemplo, e aí você comprou um carro usado. Não foi um carro novo, você comprou um carro usado por 20 mil reais, certo? Então, depois de um mês você quer revender esse carro. Está bem conservado, tudo igual. Mas pode ser que, por conta do mercado, você não consiga vender ele a 20 mil reais ou a 21 mil reais. Talvez por conta do mercado, das pessoas que estão comprando, estão vendendo e dos preços que estão flutuando, você tem que vender ele por 18. Entende? Ou então, você tem que vender ele você consiga vender ele por 22. Então, você percebe que quando você compra o carro usado, for vender para o mercado, você pode tanto ter um lucro, quanto você pode ter um prejuízo. Sim. É isso que acontece aqui. Aqui é a mesma coisa. Se você vende antes do prazo, ou seja, se você não quer esperar até 2035 para receber o seu IPCA mais valor da taxa contratada, você pode tanto aferir um lucro quanto ter um prejuízo. Ronald, como é que eu vou saber? Aí aqui é que tem um pulo do gato. Quem está assistindo, essa hora de não desligar, né? O pulo do gato é esse daqui, ó. Aqui está investir, tá certo? E aqui tem questão de resgatar. Sim. Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou mostrar a você como é que você olha as taxas, os históricos de preço. Eu vim aqui em histórico, você viu onde eu vim? Foi muito rápido. Não. Vou voltar. Eu desci, estava na mesma página. Essa página é só colocar no Tesouro Direto preços, que aparece, o Tesouro Direto PU. E aí eu venho aqui no final da página, a histórico de preços e taxas. Tá vendo? Então você clica aqui, saiba mais. Aí é que você vai escolher o título. A gente está falando do IPCA 2035, certo? A gente chama também de principal, porque vou explicar mais na frente. Então, aqui ele tem a taxa, como é que ela se comportou. Ela tem um gráfico, deixa eu diminuir um pouquinho. Tem um gráfico aqui. Teve como ele se comportou, tá vendo bem agora? Então, aqui, ó, ele estava aqui, ó, 4,15, acho que foi mais ou menos aqui que eu comprei, um cliente, 4,20, 4,30, 16. E ele caiu, ó. Caiu. Aí, a minha pergunta é, para você, é um pouquinho contraditório entender isso. Então, se você conseguir entender, eu vou ficar muito feliz. Que foi boa explicação. O que para você pagaria mais para entrar? Você tem 2 cursos
de medicina idênticos, certo? Só que todo mundo que se forma ganha 20 mil de salário e outro, todo mundo que se forma ganha 10 mil de salário. Qual que você acha que vale mais? 20 mil, né? Exatamente, se paga 20 mil. Pensar. Então, aqui é a mesma coisa. A taxa é a remuneração, é quanto você vai ganhar. Então, qual é o título que vale mais? O título que vale mais é o que tem a taxa maior. E o título que vale menos é o que tem a taxa menor. Qual é a parte difícil? É porque ele é inverso ao preço. E aí eu vou explicar, vou ter que abrir, fazer uma continha para explicar a questão do preço, mas ele é inverso ao preço, ou seja, o preço, ó, tá vendo? Ó, 30 dias atrás o preço do título era 1.800 e aí ele vai crescendo, ó, e agora ele está em 1.950. Então, aqui, se você comprou o título a 1.807 e aí você fosse vender hoje ele, você ia... Eu já ganharia. Exatamente, garoto, você ia Mas ganhar. essa é a minha dúvida. Se eu esperar, eu não vou ganhar esse dinheiro. Eu vou ganhar só as taxas. Exatamente. Então é mais Exatamente. interessante eu negociar, observar o título e vender, não? Se você souber fazer isso. Que aí Sim. você tem que olhar, você tá, porque da mesma Tem que forma ter como tempo, aqui tá avaliar. bonita, ó, vou aumentar aqui o prazo, 90 dias, por exemplo. Beleza. Uhum. Aí vamos dizer o seguinte, que você comprou aqui, 5/5/2020, 1.760. Aí você viu que o mercado está caindo, você ficou desesperada, com medo de você vender a 1.654. Você teria um prejuízo. Aí Vou depois vender você no topo comprou, preço. aí depois você comprou de novo a 1.792. Aí quando caiu aqui para 1.766, não, vou sair que eu tô com medo de cair de novo. Você não sabe o futuro, entendeu? Então você Uhum. tem que olhar para ver se você está comprando num bom preço e se você está vendendo num preço que faz sentido para você. Aí é mais ou menos de 10 em 10 dias que aparece, né? É, aqui no gráfico, né? Mas o preço ele atualiza diariamente. Aí agora eu quero tentar explicar para você o Aí só porquê. mais uma coisa, Ronald. Então, por exemplo, esse preço é mais interessante eu aprender a avaliar isso, porque eu posso conseguir vender por um preço maior do que eu receberia no final, né? Isso, porque tipo assim, vou dizer para você como é que eu penso, né? Como é que eu faço? Eu tenho uma parte dos meus investimentos, porque meu investimento é uma pizza. Então, eu tenho investimento em renda fixa, tenho investimento em ação, tenho investimento em dólar, em ouro, em várias coisas. Então, uma parte do meu investimento está em renda fixa. E uma parte do meu investimento de renda fixa está nesse título, IPCA mais uma taxa. Aí, o que eu faço? Eu vou colocando um determinado valor. Mas se eu vejo que a taxa está muito estressada e eu acho que não faz muito sentido, aí eu tiro de outro lugar, tipo da Selic, e coloco mais nele, vou comprando mais. Se eu vejo que a taxa caiu muito, e aí eu digo, opa, está muito baixa essa taxa. Então eu vendo, faço o meu lucro e coloco na Selic de novo, esperando uma outra oportunidade. Então eu faço o que a gente chama de operação com título de renda fixa. Não é difícil, qualquer pessoa pode fazer. E assim, é bom começar com pouco você fazendo, porque você vai aprendendo. Então, tipo, 35, deixa eu ver até quanto era o preço aqui, eu vou até voltar para olhar aqui para ver bem direitinho, quando estava IPCA. Pronto, IPCA R$ 39. Então, tipo, não vai machucar a maioria das pessoas, o bolso das pessoas, e aprendendo a fazer isso. Porque quando você tiver um Uhum. volume grande de dinheiro, você já aprendeu a fazer, você já entende, você já conhece, entendeu? Uhum. Só mais uma coisa, Ronald. Ainda sobre o Tesouro Selic, é, a gente paga imposto de renda, que eu não sei quanto que começa a pagar, se paga de qualquer coisa ou se tem um valor. Vou lhe mostrar E aqui a a taxa tabelinha. B3, que ela ficou alta, né? Porque você pensa que tá 0,25 ainda? É, 0,25 a E aí, custódia, tipo, né? você pensa que você perde 2, pelo que eu entendi, né? Eu recebo 2 a Selic, já perco 0,25 fora imposto de renda.
aí desanima mesmo, porque se É, você... Eu estava vendo, a última vez que eu vi, agora esses dados são mais atualizados, né? Mas a última vez que eu vi, a inflação no IPCA estava a 1,73. Aí no final, não estava pagando nem inflação a Selic. é, Pela, daquela ideia da inflação pela IPCA, pelo IPCA. isso, exatamente. Você está certíssima. Agora eu vou lhe dar mais más notícias. É que, por exemplo, aqui você está vendo no Excel, né? Uhum. Então, se você coloca R$ 1.000 no Tesouro, a taxa de custódia ela é 0,25% sobre os R$ 1.000, certo? Então, você vai fazer o quê? R$ 1.000 vezes 0,25. Então, você vai pagar 2,50 de taxa de custódia anual, Uhum. certo? Então, esses 2%, esse 0,25 não é sobre os 2%, 2,25, que é a taxa Selic. Não é sobre o rendimento, entendeu? Uhum. Por exemplo, se aqui for esse rendimento aqui, Sempre vai ser sobre o 1.000. sempre vai ser sobre o montante, o principal. Tá. Ou seja, é pior ainda. Porque se É for só pior? sobre... Não, É, porque é pior. Porque se você tirasse o 0,25 daqui, o é porque... rendimento seria de 22,50. É, ó, por exemplo, aqui, ó, 22,50. Aqui, ó, se você colocar 0,25, seria esse daqui, ó. Esse daqui vezes esse, ó. Você ia subtrair 6 centavos. Uhum. Tá vendo? Então, sempre quando você for calcular, não é 6 centavos, é os 2,50. Uhum. Então, isso daqui é uma mordidinha, né? É tipo 10% do valor da Selic. Se você for olhar aqui, ó, tá vendo? Entendi. É um pouquinho mais. Então, esse daqui é algo interessante para você ver. Tá. Aí, Ronald tá com som aqui, tá atrapalhando. tem um somzinho aí, mas não está Vai lá atrapalhando, na não. rua, tá? Não é aqui em casa, não. Não tem problema, não. Vamos continuar. Já está bastante avançado, né? Deixa eu só mostrar para você agora como é que você sabe a questão do valor do seu título, né? Vou mostrar aqui para você. Então, eu não sou bom desenhista, tá, Dai? Me perdoe. Mas eu vou Oi? explicar. Eu não sou bom desenhista. Então, me perdoe se o desenho não ficar tão bom, mas você vai me dizendo aí, tá certo? Se dá para entender ou não dá. Então, eu vou desenhar para você o que a gente chama de fluxo de pagamento. Era para ser reto, mas não consegui, não. Isso é um fluxo de pagamento, certo? Ou a gente chama de fluxo de pagamento financeiro. Então, o que acontece? Aqui, a gente sempre calcula o valor do título final. Então, por exemplo, quanto eu vou receber lá na frente? Por exemplo, aqui é R$ 100. Vou receber lá na frente. Isso a gente chama de valor futuro, o valor que eu vou receber. É igual a R$ 100. Então, qual é o conceito aqui? É um conceito financeiro, de engenharia financeira. Se eu vou ter R$ 100 lá na frente, como você disse, as coisas encarecem, tem inflação. Quanto equivale R$ 100, vamos dizer lá, vamos colocar 5 anos, a gente está em 2020, né? Vamos colocar em 2025. 25. Quanto equivale R$ 100 de 2025 é equivalente a quanto hoje? Entende? Aí é assim que a gente faz o cálculo do título. Então, por exemplo, se o meu título paga, vou colocar aqui para você, por exemplo, 5% de juros, como é que eu sei qual o valor dele hoje? Como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o cálculo de valor presente. Não é difícil, não se assustem, e tudo isso é feito automaticamente. Mas por que eu estou explicando para você? Para você entender o conceito por trás. Né? Porque as Uhum. pessoas às vezes não vê o que está por trás daquilo que elas estão fazendo.
Então, a primeira coisa que você vai fazer, primeiro passo, vou até colocar aqui do ladozinho. Primeiro passo que você vai fazer, você vai transformar os 5% dividido por 100. Então, vai dar 0,05. Concorda? Uhum. Beleza, transformei, não é isso? Segundo passo que eu vou fazer para calcular. Eu vou adicionar mais um. Vou fazer 1 mais 0,05. 0,5. Beleza? Uhum. Aí pronto. Esse daqui eu vou ter um resultado, que vai ser 1,05, que é a minha taxa, né? Que é esse 5 daqui que eu só transformei. Para trazer o valor presente, vou pegar o quê? Vou pegar o valor futuro. Então, vou pegar esse daqui, vou trazer para cá. Vai ficar 100. E aí, vou dividir ele, como é juros compostos, né? Por 1,05 elevado pelo tempo. Então, aqui, 5%, vamos dizer que seja ao ano. Ao ano. Ao ano. Se eu estou falando de 5 anos, né? Aqui é 2020. Eu vou colocar aqui em cima. Então, eu posso fazer de várias formas, né? Aqui poderia colocar 5 direto. Mas o correto na fórmula mesmo, o pessoal iria fazer a quantidade de meses dividido por 12. Então, 5 vezes 12 é igual a 60. Então, aqui o correto seria fazer assim, 60 dividido por 12. Que é a mesma coisa de colocar assim, certo? E aí eu vou ter o meu valor presente. Eu vou calcular aqui, ou melhor, eu vou tirar essa tela e vou colocar a tela lá no Excel, para a gente fazer lá no Excel a continha para ficar melhor para você ver. Pronto. Tá vendo meu Excel? Uhum. Você pode colocar o quê? VP. VP é valor presente, certo? Uhum. Se você der Tab, Ah, sim. aqui O próprio igual Excel VP. tem já. Tem. Você Uhum. coloca a taxa, no caso 5%, a minha taxa. Aí ele vai pedir o período. No caso, já é aquele resultado, 60 dividido por 12, 5 anos. Uhum. Esse pagamento é para saber quando você está pagando todo mês um valor. Tipo, todo mês eu estou pagando um valor. Tipo, todo mês eu pago Entendi. 100. Então, a gente não vai ter esse pagamento. A gente vai colocar outro ponto e vírgula. E valor futuro é aquele 100 lá da frente que a gente colocou. Então, eu fecho aqui e eu dou um Enter. Então, hoje, R$ 100 daqui a 5 anos, a uma taxa de 5%, hoje seria equivalente a R$ 78,35. Olha que maravilha. Excel, amamos você. E Facilita a aí, nossa vida. eu não entendi. Eu não entendi. Esse 78 é o que exatamente? É É os seus o. R$ 100 no futuro, Sim, então mesmo. trazido a valor presente. Então, o que Tá. acontece? Quando você compra um título, você não compra tipo assim, R$ 100 e aí ele vai aplicar quanto é o juros lá na frente. Geralmente você compra o título o quê? Eu vou comprar R$ 100 no futuro, que trazido a valor presente por uma taxa, equivale a isso daqui, 78. Tá. Tá. Normalmente, então, pelo que eu vi, a maioria dos títulos do Tesouro eles são de R$ 1.000, né? O objetivo final é conseguir R$ 1.000. Geralmente é o valor cheio do final do futuro, né? Que é calculado para trazer ao presente para facilitar as contas esse numeral 100, né? Mas Isso o valor vai. do título você pode olhar todo dia por aqui, ó. Vou Isso. mostrar você onde é que você olha. Já é menos Aí, uma por coisa para você exemplo, se olhar. eu, se eu comprei o título por R$ 600 e o valor final é 1.000, aí eu não vou ter 1.000 de verdade, né? Aí tem o valor presente é um pouco menor, mas já é maior do que o que eu investi. É isso. Não. Entendi nada. Mas eu vou mostrar você.
Calma, vai dar certo. A gente tá aqui para tirar as dúvidas mesmo. Se você não entendeu, é porque a explicação foi ruim. Você é inteligente. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, é o site da Ambima. Você pode colocar Ambima, valor nominal atualizado. Pode colocar esse valor, que é o valor do título atualizado. Por que existe isso, Ronald? Porque você lembra que seu título ele é atualizado pela inflação? Você Sim, lembra que seu título é atualizado pela inflação? sim. Mas aí como é que você sabe qual é o valor do seu título? Porque Que é o valor que eu pago. não, mas aí como é que você vai saber quanto O você valor recebeu de bruto. IPCA mais os juros? Você não tem como saber porque seu valor inicial não foi corrigido, ele tem que ser corrigido pela inflação. Você tem que ir Uhum. atualizando ele. Uhum. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Você tem R$ 100 hoje. A inflação, vamos dizer que é 5% ao mês. Então, mês que vem, você não pode ganhar em cima de R$ 100 os seus juros. Você tem que ganhar em cima de 5. 105, exatamente, que é a inflação. Aí, se os juros tipo assim, eu vou ganhar inflação mais 3%. Aí eu vou ter que fazer atualizado, de atualizado, para poder fazer a conta da taxa. Entendeu? Uhum. Aí, para saber isso, você precisa saber o valor nominal atualizado da data, que você coloca na Ambima, ele vai aparecer nessa tela aqui. Você pode colocar a data que você quer, e aí você consulta qual é o valor da data. Aí tem o valor do título, e tem também os valores da LFT e NTNB. NTNB é um nome antigo que se dava para o título chamado IPCA+. Só mudou o nome só para facilitar para as pessoas que não tinham familiaridade, mas é a mesma coisa aqui. NTNB Uhum. principal é a mesma coisa de IPCA, é a mesma coisa desse daqui. Mais a IPCA, porcentagem. exatamente. Então, Uhum. esse IPCA aqui, você encontra onde? Aqui, ó, na Ambima. Certo? Aí você vai poder calcular só esse daqui, que é a diferença. Em cima. Entendeu? Isso tudo, você não fica preocupado assim, tipo, Ronald, eu preciso calcular tudo isso. Eu pensava que era mais simples, deve ter muita coisa. Não fica preocupada com isso. Por quê? Porque ele calcula tudo para você. O site do Tesouro calcula tudo para você, ele mostra tudo para você e tal. Eu só estou lhe explicando para você entender a lógica de como funciona. Aí, por exemplo, por que, Ronald, que quando acontece uma notícia política, um estresse, alguma coisa assim, os títulos eles tendem a flutuar o preço, né? Tem motivos para isso. Uma, claro, é a demanda, igual a qualquer mercado, a demanda, a quantidade de gente comprando e vendendo influenciando o preço. E outro motivo também é a questão do seguinte: o governo ele está devendo para você. Então, se você tem medo de que ele não vai lhe pagar, as pessoas estão fugindo e vendendo os títulos. Ele vai fazer o quê? Para atrair mais gente para comprar os títulos dele. Ele vai aumentar as taxas, porque quem corre mais risco espera-se que queira mais retorno, entende? Então, basicamente, isso é muito claro. Isso é uma explicação simplista, mas é basicamente isso que faz as taxas oscilarem, né? E aí, a questão do valor futuro e valor presente, né? Que você disse que ficou um pouco confusa. Imagine o seguinte, que nossa conta deu R$ 78, não foi o valor presente? E o valor futuro deu R$ 100. Imagina assim, se eu aplicar R$ 78 hoje, eu vou ter R$ 100 no futuro. Pronto. Só você inverter a lógica, entendeu? Tá conseguindo me ouvir? Seu microfone está mutado. É porque tava com som alto aqui. Repete só É. um pouquinho. Então vamos lá. Lembra que deu 78 o nosso valor presente? Deixa eu ver se está até aqui. Vou até compartilhar aqui com você. Vou colocar aqui o valor do Excel. Você lembra que estava 78,35 aqui? Então imagine o seguinte, 78,35, você investindo, vou colocar aqui, investindo, você vai ter R$ 100
daqui a 5 anos. Resgate. É outra forma de entender também. Então, qual foi seu ganho? Foi seu ganho igual a esse mais esse. Então, seu ganho, que você teve de ganho, foi 21,65. Uhum. Entendeu? Sim. Ah, Ronald, se fosse, tipo, aqui eu vou só substituir para ficar automático. Só para ficar pronto. Se fosse em vez de 100, eu coloquei R$1.000. Qual seria meu ganho? 261. Ah, fosse R$5.000. Qual teria sido meu ganho? Ah, se fosse R$28.500. Esse seria o valor do seu ganho. Entendeu? Uhum. Aqui ficou claro, né? Essa parte ficou mais fácil entender. Fluxo de pagamento. Show de bola. Aí você diz, Ronald, eu aprendi um bocado de coisa, mas ainda estou cheio de dúvidas. Então pode me mandar a dúvida do imposto, né? Vamos começar a dúvida do imposto. Isso. A questão do imposto, eu só queria saber, porque assim, imposto de renda, pelo que eu me lembre, o imposto tem um valor para você começar a pagar. Aí, Pronto. no caso do investimento, você paga tudo. Vou lhe Tipo explicar assim, se agora. eu ganhei só R$20, eu pago Pronto. imposto de renda em cima desses R$20 ou é a partir de um valor que eu pago? Vou lhe explicar. Imposto de renda da renda fixa. Tem IOF para 30 dias. Ou seja, ele começa lá em 90 e poucos por cento e passando 30 dias ele zera. Ou seja, Ronald, se eu quero colocar dinheiro apenas para um mês, Uhum. ou menos de um mês, vale a pena colocar no investimento no tesouro? Depende muito, porque se você tirar de um dia e tirar no outro, não vai valer a pena, Uhum. certo? Não vai valer a pena por conta do IOF e de outras taxas. Então, passou os 30 dias, você não paga mais IOF, esse daqui morre, esse carinha morre. Então, esse carinha aqui, ele morreu, cortei ele aqui, certo? E aí você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento. Então, até 180 dias, você paga 22,5 sobre o rendimento. Então, não é sobre o montante, igual aquela taxa da B3 de custódia. Só sobre o que rendeu. Se rendeu R$10, aí você pega R$10 e você multiplica 22,5. Entendeu? R$10, por exemplo, Entendi. 22,5% dá 2,25. Aí Já é faz um subtrair. absurdo, né? Tudo bem que é É, seu rendimento, mas mesmo assim é muito alto. é, 22,5%. exatamente. Porque ele quer incentivar você a ficar muito mais tempo com o título. Então, Uhum. por exemplo, 360 dias cai para 20, 720 dias cai para 17, 700, acima de 720 dias cai para 15. 15 é a menor alíquota que você vai pagar de imposto no investimento. E aí, independente do valor. Tipo, se eu ganhei R$30, eu vou pagar 15% depois de 720 dias. Exatamente. Entendeu? E aí é bom porque já é recolhido tudo na fonte. Então, tipo, você não precisa gerar uma guia para pagar isso, para fazer isso depois de jeito nenhum. Tá certo? É isso daí Tá, você mas já tudo aí automático. finalizou a explicação de Tesouro Direto, eu quero tirar outra dúvida. Porque eu só quero mostrar para você a diferença de outros títulos, que a gente só falou de 2 títulos, né? Para Isso. você conhecer os outros, mas é bem rapidinho, Uhum. já para aproveitar. Pronto. Então, a gente já entendeu o Selic, a gente já entendeu o IPCA. Qual é a diferença do pré-fixado? O pré-fixado, ele é um valor que é fixo e você já sabe exatamente quanto você vai ganhar em ponto final. Independente se a Selic vai subir ou cair, independente se a inflação vai subir ou cair. Então, ele é um título dos 3 considerado, entre aspas, mais arrojado. Você pode obter maiores retornos dele, mas também pode obter maiores prejuízos. Por quê? Porque você tanto vai estar suscetível à Selic quanto à inflação. Entende?
Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa. Se esse título aqui, ó, 75898, esse juros subir o preço do título, cai, exatamente. Muito bom. Cai. Se a taxa de juros cair, o preço do título Sobe. exatamente. Por quê? Aquele princípio do valor futuro e valor presente vai interferir naquilo ali. Por isso que quanto maior a taxa, aí os valores vão alterando. Entendeu? Uhum. Aí isso aqui vai interferir na sua rentabilidade também. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um pré-fixado. Pré-fixado 2026. Tá vendo? Ó? Aqui, se eu colocar o preço, ó, o preço aqui estava aqui embaixo, tá vendo? E agora o preço subiu. Ou seja, se você comprou a 702 e for vender agora, você vai ganhar esses 28 aqui. Uhum. E a taxa estava 6, agora a taxa está 5,98. Então é inverso. Sempre vai ser inverso. E E aí? assim, eu fico pensando nessa taxa. Eu achei, tipo assim, o valor da taxa muito pequeno para valer o risco, entendeu? Entendi. É interessante, é uma avaliação, né? Então, essa avaliação sua já é uma avaliação. Então, se você está achando pouca taxa para muito risco, aí o que você faz? Não, não compro logo. Exatamente, muito bem. Você está uma investidora de primeira linha. Não compro. Exatamente. Aí quando você achar a taxa, não, acho que essa taxa aí tá legal para o risco. Aí eu compro, entendeu? Outra maneira de você fazer isso também é comprar pouco. Então, tipo, eu tenho R$ 1.000, Ronald. Você pode comprar um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro e deixar a maior parte do seu dinheiro na Selic, Tesouro Selic. Que apesar de não ter uma grande rentabilidade, ele está ali disponível para você aproveitar as oportunidades. E investir é igual pescar, Dai. Você tem que estar com a variazinha ali, sossegado, como que não quer nada. Aí quando surgir a oportunidade, você, opa, peguei, é minha essa, entendeu? E investir é isso, é paciência Tem que ter e paciência. tá relax, esperando o pessoal se aperrear. Quando alguém se aperreou, você vai lá e peça. Uhum. Beleza. Mas você entendeu a questão dos Entendi. títulos? Fala, Dé, mais do que Pode eu queria, perguntar. né? Pode Aham. perguntar. Então, aí agora minha dúvida é, beleza, bacana, Tesouro Direto, entendi, mas eu quero saber quais são as minhas opções. Você falou que em 2 anos e meio, para pro objetivo da residência, tem outras opções interessantes que eu posso colocar aí, já pensando numa carteira de investimento. Isso. E, e aí, quais são as opções? Pronto, porque no Tesouro você pode investir através do Tesouro Direto, que é essa plataforma, mas também agora surgiu no mercado fundos de investimento taxa zero. Qual a diferença do fundo de investimento, sempre, praticamente 95% Selic, a taxa zero? É que você não vai pagar aquele 0,25 da B3. Ronald, como é que eu não pago se é taxa de custódia? Ele está cobrando essa taxa para guardar o meu título, para eu ter segurança do meu título. Porque antigamente, bem antigamente, as pessoas levavam o título para casa, em papel. Só que era perigoso, entendeu? Perder, rasgar, você perdia seu dinheiro. Então, existe essa custódia lá na B3, que você, só com seu CPF eletrônico, está lá seu título registrado no seu nome. Como é que eu faço para não pagar? É porque o fundo, ele é o quê? Ele é um grupo de pessoas que se reúnem para comprar algo junto, como se fosse, em vez de comprar no varejo, eu estou comprando em atacado. Uhum. E aí eu consigo negociar preço, entendeu? Sim. Então, como ele compra em conjunto, ele não vai comprar 95, R$ 100, R$ 1.000. Vai comprar milhões, milhões. Uhum. Então, isso dá um poder de barganha. Então, eles conseguem absorver taxas. Né? Claro que não é necessariamente a B3 que está dando desconto para eles. Eu estou dando esse exemplo só para explicar. Mas a Uhum. própria corretora, por outros interesses, ela consegue absorver os custos e deixar a taxa zero. Então, você não paga Uhum. essa taxa e aí acaba rendendo um pouco mais que o tesouro. Porque o tesouro também tem um spread. Assim que você aplica, você vai ver que toda vez que você aplica no tesouro, ele fica negativo, 1 ou 2 dias, alguns dias.
que é um spreadzinho, uma diferença de taxa que ele cobra na hora da sua aplicação. E no fundo não tem. Então você já consegue fazer isso. Outra vantagem do fundo é que o fundo é D0. O que é D0? Quando você vê qualquer lugar D0. É que quando você for solicitar o resgate, ele cai no mesmo dia. Então, se você solicitar de manhã, ele cai na sua conta à tarde. Se for de tarde, no outro dia de manhã. Ele não demora 24 horas para cair na sua conta. Uhum. O Ah, tesouro é D1. Então, ele é um dia mais um. Quando você solicitar resgate do tesouro, você vai sempre contar que vai cair na conta da sua corretora no dia seguinte. Então, o fundo você vai ganhar um pouquinho mais por conta disso. Se você tem um objetivo, por exemplo, Ronald, eu tenho um objetivo daqui a 2 anos e meio, você tem condições de aplicar em títulos de renda fixa, que você quer bastante digamos assim, segurança, mas que não precisa ter necessariamente tanta liquidez. Como assim tanta liquidez? No sentido de eu poder tirar na hora que eu quiser. Então, por exemplo, você pode prender durante um ano e ter 106% do CDI, que é bem próximo da Selic, né, que é o certificado de depósito interbancário. Ele é bem próximo da Selic e você consegue ter um rendimento maior. Tem alguns títulos, por exemplo, LCI, LCA, que na verdade são letras do crédito imobiliário ou do crédito do agronegócio, que são incentivados pelo governo. Então, você não paga imposto de renda. Você pode ter, além de uma rentabilidade maior, aquela taxa do imposto você não tem, é zerada. Então, você consegue ter um pouquinho mais. Quando isso vai me deixar rica, milionária? Não, não vai te deixar rica, milionária, né? Mas você consegue uma rentabilidade melhor para suas aplicações, sim. Como você está pensando 2 anos e meio, quase 3, eu colocaria uma parte também em um bom fundo multimercado, que pode ter uma rentabilidade bem mais expressiva, e a gente pode marcar uma live só para falar sobre o fundo multimercado, porque senão vai ficar muito grande essa daqui. Mas você tem essas opções todas aí. Lembrando que, por exemplo, LCI, LCA, CDB, que você está emprestando para o banco, em vez de emprestar para o governo, você tem o que a gente chama de fundo garantidor de crédito. Então, que até 250 mil por CPF, por instituição, você tem uma espécie de seguro, caso você venha receber calote, esse fundo garantido de crédito, ele vai lhe restituir. Tem uma burocracia e tal, mas vai lhe restituir. Lembre sempre disso. Renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Ou eu estou emprestando dinheiro para o governo, eu estou emprestando dinheiro para o banco, eu estou emprestando dinheiro para a empresa, que a gente chama de debenture. E eu tenho um risco de quê? Se eu empresto dinheiro para você, daí qual é o meu risco? eu não te pagar. Exatamente, risco de calote. Então as pessoas confundem, dizem, a bolsa é arriscado. Não, os riscos são diferentes. O risco da renda fixa é risco de calote. O risco da renda variável, existem alguns riscos, né? Risco de mercado, risco de liquidez, tem alguns outros riscos em relação à renda variável. Mas todos têm risco. Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, vou investir só em renda fixa, não vou investir em renda variável. Mas, às vezes, uma boa empresa grande, bem gerida, vai ter menos risco, entre aspas, do que um banco, digamos, ruim, mal gerido, cheio de dívida, que está prestes a falir. Entende? Então, são riscos distintos. A gente tem que saber avaliar um pouco melhor essa parte de risco. Beleza. Acho que é isso, né? E deu Deixa para eu ver se eu entender? tenho mais alguma. Deu. Deu para entender, né? Eu ia Aí, perguntar dos semestrais, mas eu vou deixar, porque eu acho que eles são mais complicados. Vai ter uma outra explicação. na Outra verdade, explicação. ele é a mesma coisa que o principal, só que ele vai pagando cupom para você. Então, em vez de trazer o valor presente, o valor futuro para o valor presente, você tem que trazer o valor esse, mais cada um que ele vai lhe dando. Então, é como se eu fizesse a mesma conta que eu fiz com você do principal, eu vou fazer para cada cupom semestral, e aí eu somo ele, e aí ele vai me dar o valor presente. É um pouquinho mais chato de fazer, né? Porque tem mais detalhes, mas a lógica basicamente é a mesma, né? A gente só tem que calcular algumas coisas, por exemplo, qual o tempo de duração, a gente chama de duration, qual o tempo de duração desse título, porque a gente coloca assim,
cupom semestral 2055. Mas quando a gente vê a duration mesmo, porque como você está recebendo adiantamento, é como se o título ele fosse mais curto, porque você está recebendo antes, entendeu? Aí minha dica para você é, faça uma carteira diversificada e olhe os seus gastos. Por exemplo, eu vou fazer residência, sei lá, não sei, eu acho que é só no Brasil, né? Você pode fazer residência no exterior. São Paulo ou Minas, provavelmente. Talvez. Muita gente, né, também faz Fortaleza, mas eu vou querer mais ou menos São Paulo ou Minas. Pronto, então você não vai precisar viajar, né? Mas se você precisasse viajar, seria bom você pensar em comprar um dólar todo mês, um pouquinho, entendeu? Então seria importante, porque você tem que, quando você vai montar o seu objetivo, por isso que é importante um assessor. As pessoas falam, não, eu sei tudo e faço tudo pela internet, mas o assessor ele vai ter uma visão de coisas que você não está atentando muitas vezes, porque ele estudou muitas áreas para poder lhe atender, né? Então, você pode comprar um pouco de dólar para se proteger da variação cambial. Então, o seu gasto em dólar está garantido, né? No seu caso, você pode fazer o seguinte, como eu tenho 2 anos e meio, separa a fatia, é uma sugestão, certo? Então, você pode ter que avaliar mais para frente, mas é uma sugestão. Separa a fatia, de acordo com o seu perfil de risco, a gente tem que fazer uma avaliação disso, mas coloca uma boa parte, tipo 50% até mais, que você se sentir confortável, em Tesouro Selic. Não vai ter uma rentabilidade boa, mas não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é segurança. E aí, o restante, você coloca um pouquinho em Tesouro IPCA, um pouquinho a gente lhe ajuda e lhe mostra alguns produtos de renda fixa diferente, ou CDBs diferentes de bancos, e um pouquinho em multimercado, entendeu? Você faz essa distribuição, exatamente. Claro que para a gente fazer essa distribuição tem que olhar valores, tudo, mas quando você for olhar o todo, você vai ver que o que você vai ter de rendimento de 2 anos e meio vai ser bem melhor do que se você tivesse ido só para um ou só para outro. Entendeu? Beleza. Dá para você muito fazer obrigada. isso. Muito de nada. Obrigada. Espero que tenha Me ajudou ajudado. demais. E aí, estudando mais, a gente vai conversando e talvez, quem sabe, surja outra oportunidade, tá bom? Isso. Aí, primeiro passo para você, minha dica. Abra uma conta em corretoras. No caso, eu represento a Hora. Depois eu te passo tudo bem direitinho. Mas as corretoras são como supermercados. Ela não vai cobrar de você a conta. Praticamente quase nenhuma hoje das principais cobram para você ter uma conta lá. Mas lá você vai ter acesso aos produtos. Você vai poder olhar, você vai poder ver. Então, pode abrir conta em corretora. Tem mais de uma, de preferência, para você ficar de olho e naquilo que te interessa e aprendendo e já ir começando a investir. Como eu disse, é tudo uma questão de familiaridade. Não é tão difícil quanto parece. Então, você pode pegar, tipo, eu tenho R$1.000, vai investindo só 100, 50, vai investindo um pouquinho, que você vai vendo como funciona e depois você, com mais segurança, depois que você entendeu bem, você vai investindo mais. Beleza. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigado, gente, que assistiu. Vou encerrar aqui a gravação.